Fala galera, vamos falar hoje sobre a segunda lei de Mendel, certo? Ou também conhecida como lei da segregação independente dos gametas, certo? Vocês estão vendo aí dois bonequinhos. Se a gente for ver, ó, nós vamos ver um tipo de segregação. Aqui nós vamos ver amarelo, blusa azul e blusa azul e calça amarela. Olha aí, houve uma segregação, certo? E é mais ou menos isso que nós vamos ver hoje. Como é que a gente vai aplicar a genética a essa segregação independente? Então vamos lá para a gente ver. Então, primeiro passo, nós vamos sempre começando com o estudo das ervilhas, que foi lá o modelo exemplificativo de Gregory Mendel. O exemplo das ervilhas, o que nós vamos ter que estudar primeiro? O fenótipo estudado. Isso é que a gente deve começar. Então devemos sempre começar com o fenótipo. E aí nós vamos estudar duas características simultâneas, todas juntas, certo? Primeiro nós vamos ter aqui a cor. Vimos que nós vamos ter dois tipos de cor, a cor amarelo e a ervilha verde. E aí nós temos aqui os possíveis genótipos para a cor amarela. Pode ser azão ou azão, certo? Foi um exemplo hipotético que eu utilizei para definir aqui a questão do genótipo. Então o que eu sei? Se tem a presença de apenas um A maiúsculo é suficiente para que ele seja amarelo. E para ser verde? Para ser verde, eles têm que ser as duas recessivas, ou seja, azinho. Neste caso aqui, ó, os dois azinhos minúsculos vão dar a cor verde. Como nós iremos trabalhar duas características simultâneas, vamos para outra lâmina para a gente ver, certo? Continuando o primeiro passo, vamos lá para a gente ver o estudo das ervilhas. Vamos ver agora o aspecto. Então, o aspecto vamos ter de duas formas, a lisa e a rugosa. Para ser lisa, basta apenas um Lzão para poder ela ser lisa, ok? Então, ela pode ser essas duas formas, ou Lzão ou Lzinho. E rugosa quando os dois são minúsculos, os dois Lzinhos, certo? É a única forma. Após eu ter já feito o fenótipo e atribuído os possíveis genótipos, vamos agora para um entendimento. Então o segundo passo, no caso, nós vamos ter aí analisar os fenótipos e o genótipo de cada um estudado. A cor, primeiramente, eu vou usar aqui o quadrado de Punnett para exemplificar. Vamos supor o seguinte: eu tenho aqui, ó, um casal heterozigoto, no qual eu fui e cruzei. Nesse casal aí, o que nós vamos ver? Que vai acontecer, então, de fato, a segregação. O cruzamento. Neste cruzamento, o que nós vamos observar? Que na cor nós vamos ter 3 em 4 são amarela. O que eu disse? A presença de apenas uma letra maiúscula, ou seja, de um azão, é suficiente para determinar a cor amarela. E no caso aqui eu tenho 3, ó. Tanto eu tenho aqui, como eu tenho aqui, como eu tenho aqui. Então eu tenho 3 possibilidades em 4. E verde, eu tenho apenas uma em 4. Então a única chance de ter verde seria esta forma. Beleza? Então, continuando o segundo passo, vamos analisar o aspecto. Aí vamos usar o mesmo critério, certo? Vamos aqui fazer o cruzamento, ó. E quando você faz o cruzamento, o que nós vamos observar? Praticamente ele vai ter a mesma lógica de lá. Ó, o que vai acontecer? Nós vamos ter 3 em 4 de ser lisa e 1 em 4 de ser rugosa. Dando continuidade, vamos ver aqui o resultado, certo? E para mim saber o resultado simultaneamente é muito simples. Primeiro eu quero saber a quantidade de amarela lisa. Então eu vou pegar o que? A quantidade que eu tive lá, ó, de 3 quartos de ser amarela vezes 3 quartos de ser lisa. Eu faço aqui uma multiplicação simples, ó, 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 4 dá 16. Então eu tenho 9 possibilidades em 16, certo? De terem a amarela lisa. Da mesma forma eu vou fazer aqui na verde lisa. Então para mim ter uma verde lisa eu vou ter quantos? Se eu pego lá do primeiro da cor, que eu só tenho 1 quarto de ser verde, né? Lembra lá? E eu multiplico pela quantidade de ser lisa. Olha aqui, 3 e 4.
formando então 3 em 16 de ser lisa. O mesmo jeito, a mesma coisa vai ser o contrário. Por exemplo, amarela rugosa. Quantos eu vou ter de amarela rugosa? A chance de eu ter seria essa aqui, ó. 3 em 4 de ser amarela e 1 em 4 de ser rugosa. Então, trabalhando as duas características simultâneas, nós vamos ter aí 3 em 16 de amarela rugosa. Agora vamos lá, para a gente finalizar esse resultado, vamos ver aqui de verde rugosa. Então, verde rugosa eu tenho o quê? 1 em 4 de ser verde e 1 em 4 de ser rugosa. Então, eu vou ter o resultado como 1/16 de verde rugosa, certo? Ou então, eu posso utilizar esse chiqueirão, certo? Só que quando eu vou usar esse chiqueirão, eu vou ter que ter ideia o seguinte: eu vou ter que utilizar os dois caracteres simultâneos. Vou aqui explicar mais ou menos, ó. Esse primeiro aqui, o azão, ele é da cor, certo? E o segundo vai ser do aspecto, ok? Então, quando eu vou formular os gametas, os alelos, o que eu tenho que prestar atenção primeiramente? Na questão do azão, lembra lá que o azão ele pode se juntar tanto com um Lzão como com Lzinho. Aí vai ficar mais ou menos desse sentido. Então, formando esse panorama aí que vocês estão observando, certo? E aí nós vamos ter isso, ó. Nesse resultado nós vamos ter tudo isso aqui, ó. Vamos ter 9 amarelas lisas, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e vamos ter uma verde rugosa, certo? E é mais ou menos esse sentido que nós vamos entender aí nessa questão do quadradão, certo? É o mesmo esquema? É. A única diferença é que quando eu trabalho com quadradão eu vou ter que trabalhar com as duas características ao mesmo tempo, ok? Então, resumindo, vamos ter 9 amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verde lisa e uma verde rugosa. Resumindo assim, nós vamos ter a proporção de 9, 3, 3, 1.